Olá, colegas, amigos, companheiros de profissão, servidores públicos da carreira de AGPPs, ASTs e agentes de apoio. Nós estamos num momento de decisão, de definição da nossa vida, né, enquanto servidores públicos pertencentes a essas carreiras. E para quem não me conhece, o meu nome é Sanderli Brito, eu sou AGPP, trabalho na Prefeitura de São Paulo desde 1992, estou prestes a me aposentar e neste momento eu acredito que nós, enquanto servidores públicos, e tentando romper sempre com o paradigma e com a falácia de que a nossa categoria é muito desunida, porque a nossa categoria não se une, eu decidi criar um grupo no WhatsApp com o objetivo de nós podermos dialogar sobre todas as mudanças que vão nos impactar relativas à lei que muda o nosso quadro. Então, eu vou iniciar fazendo algumas considerações que eu acredito que são muito importantes para a tomada da decisão de cada pessoa e da maneira que ela vai ser impactada com a mudança desta lei ou do quadro, tá bom? Então, a lei que cria um novo quadro de pessoal de nível médio e básico, chamado QMB, é a Lei 17.721, de 7 de dezembro de 2021. Esta lei saiu a publicação no Diário Oficial no dia 8 de dezembro de 2021. Este novo quadro de pessoal de nível médio e básico atinge especificamente essas três carreiras a saber: AGPP, agente de apoio e o AST. A lei ela traz algumas diferenciações do quadro anterior, que a gente chamava de QPPS, e aí no decorrer desta nossa live, nesse nosso bate-papo, nós vamos então ponderando algumas questões. É importante para cada um e cada uma que possa, antes da tomada da decisão, fazer algumas reflexões e que estas passam muito pelo âmbito pessoal de cada pessoa. Passa por considerar tudo aquilo que se construiu no decorrer desta carreira. Passa por considerar o quanto eu ainda quero permanecer na carreira do serviço público. Passa ainda no grau de evolução, de promoção, e que nós temos ainda para seguir ou para trilhar. E todas estas questões, elas vão fazer diferença e vão ter um determinado impacto, que aí eu acho que a gente vai poder calcular muito pessoalmente aquilo que vale a pena para mim e aquilo que não vale a pena para mim. O fato de ser bom para algumas pessoas não quer dizer que seja bom para mim pessoalmente, né? E isto é algo que eu gostaria e quero chamar muito a atenção de todos vocês, colegas de profissão e pertencentes à mesma carreira que eu. Existem também falácias, né, que a gente ouve no decorrer da nossa carreira, né? Se não aderirmos ao plano, nós vamos ficar estagnados. Cada caso é um caso, né? Na verdade, uma opinião muito pessoal, a estagnação, ela ocorre em função da política do 0,01%.
Se pensarmos hoje no perfil da grande maioria dos trabalhadores pertencentes a estas carreiras, a grande maioria dos servidores são mais antigos, ou que possuem mais, ou muito mais próximo, mais do que 20 anos de carreira. Para estes servidores, os impactos eles são mais complicados no frigir dos ovos. Ele não traz nenhum benefício, muito pelo contrário, em alguns momentos, pode acontecer de trazer perdas. A minha sugestão é para que nós tenhamos a tranquilidade para decidirmos quanto ao melhor. E que utilizemos o tempo que temos, que são de 120 dias para a tomada da decisão, se fazemos ou não a adesão ao quadro, como nosso aliado. Os efeitos da lei, eles são retroativos a 1º de janeiro de 2022. Logo, ainda que eu tome a decisão lá no último dia dos 120 dias, os efeitos, se eu fizer a adesão, eles vão retroagir a 1º de janeiro de 2022. Ok? Então, isto posto, vamos começar a falar, então, sobre o quadro. Eu confesso para vocês que eu ainda tenho pequenas dúvidas com relação a tudo aquilo que eu já estudei com relação ao quadro, mas a ideia é que nós aqui possamos utilizar o nosso grupo como um grupo de apoio, um grande grupo de apoio. Aquilo que eventualmente um ou outro tiver de dúvida, nós possamos saná-las, né? Juntamente com o nosso grupo. Nós temos vários colegas que são de SUGESPs e que vão poder nos auxiliar. E aquilo que a gente, então, não souber responder, nós vamos ter tempo para consultar os órgãos competentes, que no caso é a COGEL, né, da Secretaria de Gestão. Ok? Então, vamos lá ao quadro. Então, a Lei 17.721, de 7 de dezembro de 2021, atinge as categorias de AGPP, AST e agentes de apoio. E tem o nome de quadro de pessoal de nível médio e básico. Conforme estabelece a carreira, ela traz aqui algumas diferenciações na estrutura da carreira. Ela amplia, vamos colocar alguns degraus em ambas nas 3 carreiras que nós vamos visualizar. Eu vou apresentar para vocês aqui uma tela. Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora este quadro que é a configuração da carreira. Aqui do lado esquerdo você tem lá o assistente administrativo de gestão e assistente técnico de gestão. O AGPP passa a receber o nome de assistente administrativo de gestão. E o AST passa a receber o nome na nova carreira de assistente técnico de gestão. Ambas as carreiras, eles passam a ter um quadro, né, com 3 níveis, né? O nível 1 com 10 categorias, o nível 2 com 6 categorias e o nível 3 com outras 2 categorias. O agente de apoio passa a se chamar assistente de suporte operacional e ele passa a ter 3 níveis, com a primeira, com o nível 1 com 5 categorias, o nível 2 com 6 categorias e o nível 3 com 2 categorias. Ok? Então, nós
trabalhadores, quando formos ser enquadrados, no caso de fazermos a opção para um novo quadro de pessoal, nós teremos aí um enquadramento que nós chamamos de enquadramento linear. Ou seja, no mesmo nível que você estiver hoje no QPPS, vou te dar um exemplo no meu caso, eu sou M12, né, que é a minha categoria. Então, eu vou ser enquadrada, né, imediatamente no QM12 se eu fizer a opção para fazer parte deste novo quadro de profissionais da administração de nível médio e básico. Tá bom? Se eu estiver, por exemplo, lá no M5, né, na categoria do AGPP, eu vou fazer o meu enquadramento básico no QM5 do novo quadro de profissionais de nível médio e de nível básico. Aqui eu vou demonstrar, eu estou mostrando aqui para vocês, os novos valores para os padrões na modalidade de subsídio, porque nós vamos mudar a modalidade de pagamento que hoje é proventos, nós vamos convertê-lo também para subsídio. Então, aqui, esta aqui é a apresentação da Secretaria de Gestão, e que, então, ele estabelece aqui o símbolo, no caso do nosso enquadramento aqui, o QM 1, 2, 3 até o 18, aquilo que está estabelecido como valor a partir de 1/1 de 2022 para cada nível de pagamento que nós temos aqui. Então, eu, por exemplo, que sou o M12, se fizer a opção, vou ser enquadrado inicialmente lá em 1/1 de 22 no QM12 e vou receber lá um valor de subsídio R$ 4.516,61. A lei estabelece mais um valor de referência que tem validade a partir de 1/1 de 2023, que no caso é R$ 4.754,32 para quem é QM12, e para 1/1 de 2024, o valor de R$ 5.004,56. E aí, então, nós vamos começar a desvendar estes números a partir daqui. Então, cabe entender que este é o primeiro enquadramento, né? Então, em 1/1 de 2022, o primeiro enquadramento, eu saio do nível onde estou e vou no nível que tem o mesmo grau, vamos dizer assim, do meu enquadramento anterior. Só vai colocar um quezinho na frente. Aqui ele tem 3 tabelas, né? Porque existem diferenças de jornada de trabalho. A primeira que eu apresentei é para quem exerce atividade de 40 horas semanais. Esta tabela é para GPPs e ASTs, ou assistentes administrativos de gestão e assistente técnico de gestão, para quem exerce jornada de 30 horas. E o assistente de suporte operacional, que é o antigo agente de apoio, o atual agente de apoio, que também tem a jornada aqui de 40 horas. Este é o assistente de suporte operacional para quem tem jornada de 30 horas. E esta aqui é a tabela de assistente de suporte operacional para quem exerce jornada de 24 horas, tá bom? Muito bem. Aqui ele coloca todas as parcelas que são
compatíveis com a modalidade subsídio, tá bom? Não vou me aprofundar especificamente em cada uma delas, mas acho importante depois as pessoas lerem com atenção, entenderem tudo aquilo que eles podem receber em algum momento da vida, dentro da modalidade do subsídio, tá bom? Esta apresentação, eu acho que alguém já havia, inclusive, compartilhado lá no grupo. Então, acho interessante a gente depois ir se apropriando de todo o conteúdo dela e, à medida que as dúvidas forem surgindo, nós podemos colocar lá as dúvidas específicas e aí, entre nós buscarmos as respostas e ir municiando vocês com as orientações, tá ok? Aqui também, olha, existem depois todas as outras parcelas que são compatíveis. Com relação aos cargos em comissão, que isso foi uma dúvida que muita gente me perguntou nas visitas em que estive por aí, fazendo a divulgação da Chapa 2, que é a Chapa 2, Servidores em Luta, que hoje vai concorrer à eleição do sindicato, Sindicep, São Paulo, né? E conto aí com o apoio, com a ajuda de todos vocês nesta nossa empreitada. Aqui nós temos, então, a retribuição com relação aos cargos em comissão. Então, hoje, você terá as referências dos cargos, tanto para assistente administrativo de gestão e assistente técnico de gestão, que estão aqui dispostas tanto para o assistente de suporte operacionais. Então, olha, eu recebo lá um DA, então eu tenho que ter aí, no caso, esta referência de cargo e é o que vai compor depois a nossa continha para nós chegarmos lá àquele valor do subsídio, ok, pessoal? Agora aqui, ele fala um pouco do provimento do cargo, mas isso é mais especificamente para aqueles que forem ingressar na carreira, ou seja, para novos concursos. Então, todo provimento nosso ele é mediante ingresso por concurso, provas ou de provas e títulos, né? E exigindo lá uma formação mínima de nível médio, seja técnico ou não, dependendo da carreira que nós vamos concorrer, tá bom? Aqui na progressão em si, eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu quero falar um pouco agora especificamente sobre a promoção. A promoção, ela vai também ter algumas formas interessantes que a gente tem que entender bastante. Hoje, no QPPS, que é o quadro que nós estamos atualmente, você precisa se manter 18 meses, né, no mesmo nível para que você, então, possa depois ser promovido para o nível subsequente, tá bom? A promoção também no novo quadro, ele se manteve da mesma forma. Então, quando você tem a progressão, que é você está dentro do mesmo nível e vai só progredir dentro daquelas categorias que estão lá, no caso no nível 1, que a gente tem lá 10 categorias, 12 categorias, dependendo da carreira. Então, você tem que ficar 18 meses de efetivo exercício, né, na categoria, e aí a cada 18 meses você evolui para a próxima. Quando você vai elevar o nível do nível 1 para o nível 2, aí você tem que apresentar aqui as seguintes condições.
Então, você tem que dar 18 meses, no caso do assistente administrativo de gestão e o assistente técnico. Estar 18 meses de efetivo exercício na categoria 10 do nível 1, apresentar avaliação de desempenho, possuir títulos, que é certificado de conclusão de nível médio técnico ou título de nível superior, realizados a qualquer tempo, né? E que não tenham sido utilizados, né? Você tem que apresentar certificado de cursos e atividades que são validados ou referendados, né? Relacionados à sua área de atuação e sempre realizados após o ingresso. Tem que ter 90 horas de curso, tá bom? Para passar do nível 1 para o nível 2. E do nível 2 para o nível 3, a mesma coisa. Tem que ter 18 meses de efetivo exercício na categoria 6, que é a última categoria do nível 2, ter avaliação de desempenho compatível e também apresentar lá 40 horas de cursos e ter certificados, né, de cursos e atividades validados ou referendados e que não tenham sido utilizados para a evolução no outro nível. O AST é a mesma coisa, só faz diferenciação da quantidade de horas. Então, aqui no assistente de suporte operacional, do nível 1 para o nível 2, tem que ter 18 meses na categoria 5, que é a última categoria do nível 1, avaliação de desempenho, títulos que, no caso, aqui vão entrar os certificados ou de nível médio, ou de técnico, ou de superior, ou que o valha, né? E ter realizado aí 50 horas de curso após o ingresso. Do nível 2 para o nível 3, a mesma coisa, 18 meses na categoria 6 do nível 2, 40 horas de cursos validados e certificado de título de nível superior ou de nível médio ou médio técnico, para você, então, fazer a evolução das carreiras. Aqui eu vou fazer uma parte que é para que a gente entenda uma questão bem importante. Quando nós, se fizermos a opção para o plano, inicialmente nós somos enquadrados nesse primeiro enquadramento básico, que é a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, eu estou no M1, eu vou ser enquadrado no QM1, no caso se eu for a GPP ou a ST. Eu estou no B1, vou ser enquadrado no QB1, que é, no caso da carreira de agente de apoio, e vai ser assistente de suporte operacional, certo? Em 1º de fevereiro de 2022, nós vamos passar por um outro processo de adequação neste enquadramento. Todos aqueles servidores que possuírem títulos, né, de nível médio, médio técnico, ou de nível superior, dependendo da carreira em que você estiver, e esse título não tiver sido utilizado para a promoção ou para a evolução no decorrer da carreira, você poderá apresentar este título e você vai ser enquadrado a partir de 1º de fevereiro de 2022 no nível imediatamente superior, certo? Então, isso é algo que é bastante importante. Então, eu tenho um enquadramento inicial e depois, a partir de 1º de fevereiro de 2022, para aqueles que possuem títulos, vai fazer a apresentação desse título e poderá evoluir para um nível acima, que a gente chama daquele que ele foi enquadrado, né? Este segundo enquadramento,
E, pelo que eu entendi, e eu quero, inclusive, dividir com vocês, se todos os demais colegas pertencentes às SUGESPs também tiveram o mesmo entendimento, ele tem duas formas de poder fazer este acesso. Ou com a apresentação deste título, que é mais tranquilo, mais fácil, ou se eventualmente ele, na data lá em que ele, no caso, se ele possuir mais de 24 meses dentro da mesma categoria. Por algum motivo eu não evoluí e acabei permanecendo mais do que os 18 meses. Então, se eu tiver 24 meses naquela categoria X, eu vou poder evoluir para a imediatamente superior. Então, esta é uma questão que eu quero colocar, inclusive, para o grupo, para que nós possamos começar a dialogar com relação às dúvidas, porque esta eu já tive. Eu encaminhei, inclusive, este questionamento através lá do portal da transparência como pedido de informação. Acho que é importante a gente utilizar essas ferramentas que são democráticas, porque para que a gente possa receber respostas oficiais, né, e que possam nos esclarecer, uma vez que a gente vai ter que tomar uma decisão muito importante para a nossa vida. Então, aí a gente formaliza a dúvida, né, por escrito, você faz lá um cadastro e você, então, encaminha os canais oficiais, né, seja da ouvidoria e tudo mais, eles têm um prazo para responder esses questionamentos, né, e depois, quando respondem, vocês vão ter embasamento também, se eventualmente nós, lá para frente, nos sentimos prejudicados pela não exatidão de alguma informação. Acho que isso é bastante importante. Agora eu quero falar especificamente dos enquadramentos de todos aqueles servidores que são os admitidos estáveis, né? Que eles têm certa dificuldade, né? Com relação às mudanças desses quadros, né? Quando se fala de admitidos e admitidos estáveis, eles tentam pegar sempre um corte, eles fazem um corte médio na carreira e enquadram, por exemplo, todos os trabalhadores, né, admitidos não estáveis, para aquela referência específica, tá bom? Então, isto aqui é sempre uma questão que é bastante complicada, né? Porque para quem são os admitidos, porque eles acabam possuindo amargando algumas perdas maiores do que aquele que tem aí for efetivo no caso da carreira, né? Então aí a gente precisa realmente tomar um pouco mais de cuidado com relação a todos aqueles que a gente for orientar e que for trabalhadores, né, admitidos estáveis para essa questão do enquadramento, tá bom? Então, vamos lá. Existem alguns trabalhadores que lá atrás, no decorrer da carreira, na mudança do quadro, quando nós tínhamos lá, que era o QPA, que mudamos lá para o QPPS,
Na época, não era vantajoso fazer esta mudança, porque perderiam dinheiro. E que aí, então, fazendo lá todas as contas, entenderam não ser viável a alteração. Essas pessoas que ainda continuam nos quadros que são anteriores ao QPPS, quando forem passar pelo processo do enquadramento, eles primeiro terão que fazer, inicialmente, o enquadramento, como se eles fossem fazer a opção para o QPPS, para que depois ele possa conseguir ter a referência para o novo quadro de trabalhadores da administração de nível médio e básico. Então, isso é bem importante vocês fazerem aí esta simulação, este enquadramento, para que depois vocês possam saber para qual enquadramento que vocês vão fazer parte lá no QMP, tá? Então, aqui a gente vai ter que tomar realmente um enorme cuidado, inclusive se tiver trabalhadores nessa condição e que queiram mandar para nós, por exemplo, o caso, eu me comprometo com vocês de estudar o caso e de devolver aí a resposta para vocês, tá bom? Com relação ao enquadramento que vocês ficariam no QPPS e a qual enquadramento vocês iriam, no caso, se vocês forem para o novo quadro, né? Se vale a pena financeiramente ir para um novo quadro, né? Aqui eu vou mostrar aqui para vocês uma fixação da remuneração para, no caso dos servidores admitidos, né? Que eles colocaram como proposta, como opção, tá bom? Vamos agora com vocês, então, com relação ao enquadramento inicial, enquadramos tudo certinho. A partir de 1º de fevereiro, quem tem títulos vai apresentar lá os títulos, né? Vai apresentar os cursos que foram realizados, estando ok, ele evolui para um nível imediatamente superior ao que você foi enquadrado. E agora nós partimos para a questão de como é que nós conseguimos ou como nós entendemos o cálculo para que a gente consiga chegar lá ao valor que a gente, então, vai receber, tá bom? Então, aqui nós temos uma situação aqui hipotética, que eles colocaram como exemplo, tá? Vamos colocar aqui esse exemplo 1 aqui, ó. Então, a situação atual de uma pessoa que acabou de entrar, ele é M1 desde o mês 8 de 2019, tá bom? Então, ele está em estágio probatório até agosto de 2022, porque ele tem que permanecer 3 anos dentro deste mesmo nível em função do estágio probatório, tá bom? Então, a integração dele ela é básica, ela sai do M1, né? Ele é possivelmente um AGPP ou um AST, ele vai para o QM1 em janeiro de 2022. Então, ele não possui, né, no caso, né, direito, por exemplo, para fazer um outro enquadramento, porque ele está em estágio probatório. Para que você possa identificar, né, a base de cálculo do subsídio dele, então vai entrar para a composição deste valor o padrão dele de vencimento salário, R$ 920,54,
A gratificação de atividade, R$ 644,37. O abono da Lei 17.224, que é de R$ 300. Esse dá um valor total de R$ 1.864,91. E esse, então, é a base de cálculo do subsídio. Tá certo? E aí ele tem lá, na integração, no caso, você tem lá um valor que está naquela tabela que eu apresentei de valor básico de subsídio de R$ 2.391,63, né? Quando ele chegar lá, em agosto de 2022, que ele cumpre o estágio probatório dele, ou seja, cumpriu os 3 anos no nível QM1, então aí ele passa a ser enquadrado no subsídio do QM2, que o valor é de R$ 2.582,96. Tá bom? E aí você vai ter aí no caso, janeiro de 2023, janeiro de 24, ele até coloca, por exemplo, aqui em fevereiro de 24, porque ele permaneceu 18 meses no QM2, vai evoluir em fevereiro de 24 para o subsídio QM3. Então, vai lá receber R$ 3.019,41. Veja que existe um ganho, né, entre a base de cálculo do subsídio e aquilo que a tabela deu como referência aqui, certo? Então, existe aqui um ganho financeiro para aquele que está no início da carreira. Então, isso é importante, é bom as pessoas entenderem e de considerar. Agora, neste segundo exemplo, ó, esse talvez já atinja um número maior. As pessoas que está um tempo médio aí, entre 10, 13 anos, mais ou menos. Então, aí você tem a primeira integração. Suponha-se, então, a pessoa está no M5, tá desde janeiro de 2020 no M5, certo? Então, em janeiro de 2022, ela tem uma progressão funcional. Ela tem um cargo, um das 10, né? Ela tem nível superior, que ela não utilizou, tá? E exerce a carga horária de 40 horas semanais. Então, a integração básica inicial, ela está no M5. Em janeiro de 22, ela vai para o QM5, ok? Na integração, então, ela sai de M5 para o QM5. O enquadramento, ele tem, ó, tem mais de 24 meses na última categoria. Neste caso aqui, não, porque ele está considerando 1º de janeiro de 2022, tá? Então, o critério ele tem direito a algum evento, né? No caso aqui, sim, porque ele tem nível superior. Então, em fevereiro de 2022, ela vai para QM6. No critério de titulação, ela possui a titulação, né? Mas ela não vai ser afeto porque ela já atendeu o critério evento. Então, você vai ter, por exemplo, no enquadramento, 2 critérios. Se você tiver evento que ocorra entre 1 e 31 de janeiro e você for atingido, ótimo, você vai para QM6. Se você não tiver evento, mas possuir a titulação, você também vai fazer o enquadramento e vai para QM6. As duas coisas você não vai poder utilizar. Então, aqui é ou uma ou outra, ok? Ou critério evento ou critério titulação.
Você não vai poder pular, por exemplo, dar 2 pulos na sua categoria, porque você possui as duas coisas, tá bom? E aqui, olha, tá a continha que nós temos que utilizar como valor para que a gente possa entender como que nós vamos ter aí os valores na modalidade subsídio. Então, ele pegou lá em dezembro de 2021, peguei o meu olerite do mês de dezembro, e tenho lá, padrão M5, o valor de R$ 1.184,17. Eu recebo a gratificação de atividade, eu recebo o abono da Lei 17.224, R$300. Eu tenho um valor aqui de primeiro quinquênio. Eu tenho aqui uma gratificação de função, que é o DAS 10, 565,42. E a retribuição do cargo em comissão das 10 que eu ainda estou exercendo, tá bom? Dá um valor total de R$ 4.072,25. Em fevereiro, quando eu vou passar pelo enquadramento, eu vou receber o subsídio QM6, que aumentou de 3.033 para 3.199,03. O valor do meu subsídio complementar, ele não altera lá, 97,10. E o valor da retribuição do cargo das 10 também não, 942. Aí eu tenho aqui o valor estimado para janeiro de 2023, que é a tabela que o governo ele já estabeleceu. Quando chegou aqui, ó, em agosto de 2023, ele tem direito à progressão funcional. Ficou 18 meses, certo? De fevereiro de 2022 a agosto de 2023, 18 meses no QM6. Então, vai evoluir, vai promover aqui, né? Então, ele vai para o subsídio QM7, que tem como valor aí R$ 3.553,49, o subsídio complementar que não altera e a retribuição do cargo que também não altera, tá bom? E aqui, em janeiro de 24, que também tem lá os valores de referência da tabela. Isso daqui é muito bacana. Estes valores vocês podem utilizar. A gente tem, por exemplo, as duas calculadoras que a grande maioria dos colegas estão meio que utilizando como referência, né? É a calculadora lá do próprio Sindicep, que está à disposição e que serve para que a gente tenha uma referência, um parâmetro, e também tem lá a calculadora da própria AMASP, tá bom? Agora, este exemplo 3 é um outro exemplo também interessante para que vocês entendam, que é a situação, por exemplo, atual hoje é assim. Eu tenho lá um AST ou um AGPP, que ele está na situação atual, que ele é M15, ele está na última categoria, né? Então, no caso lá, desde junho de 2018. Então, ele tem mais de 24 meses. Já nesta categoria M15, que é o último grau. Ele possui lá sexto quinquênio, tem a titulação de nível superior não utilizada e 40 horas semanais. Então, na integração, ele vai de M15 para o QM15. Tranquilo que vocês já estão craques agora nisso. Agora, no enquadramento, que é a partir de 1º de fevereiro, ele já tem 24 meses na última categoria. Então, ele já vai lá para o QM16 a partir de 1º de fevereiro de 22. Né? Seja no critério evento, ou seja no critério titulação,
eu vou desconsiderar porque ele já conseguiu fazer aí a evolução. Então, aí aqui nós temos aqui, ó, em dezembro de 21, eu vou pegar bonitinho o padrão M15 dele, que tem aqui o valor 2.417,14, a gratificação de atividade, o abono da Lei 17.224, o sexto quinquênio, a sexta parte. Aqui eu tenho um valor total de 4.830,83 e a base de cálculo do subsídio vai ser este mesmo valor, certo? O subsídio no QM15, ele diz que o valor dele é 5.303,59, tá bom? Então, em janeiro de 2022, ele vai receber o valor de 5.303,59. Esses são valores brutos, tá bom? Não são os valores líquidos que é que todo mundo precisa e tem como referência, né? Todo trabalhador da prefeitura, ele tem lá, quando você fala assim, você recebe quanto por mês? Ele pensa no valor líquido, nunca nesse valor bruto aqui, ó. Se perguntar, ele nunca sabe quanto ele recebe de bruto. Os descontos são altos. Aí, quando chegar em fevereiro de 22, ele vai ser enquadrado no subsídio QM16, e aí você vai ter esse valor de 5.595,29. Em janeiro de 23, é o valor que está de referência lá na tabela, que a gestão publicou juntamente com a lei. Em agosto de 23, ele completa os 18 meses, então ele vai evoluir para QM17, tá bom? E depois, em janeiro de 24, ele permanece no QM17, recebendo 6.633, que é o que consta lá no valor da tabela. Este tipo de apresentação, ele só apresente para nós os valores líquidos, né? E não a tabela de desconto, que é a mais importante, é o que mais nos impacta. Então, a gente precisa aprender a fazer o cálculo dos descontos e verificar se os nossos descontos não serão superiores àqueles que nós já possuímos habitualmente. Então, tomem muito cuidado, gente, ao se apropriarem do conteúdo desse material, né? Para que vocês consigam enxergar lá como esse total bonito, R$7.000, nossa, né? Mas falta aí a nossa tabelinha de descontos. Então, 14% de previdência, né? Mais imposto de renda, e possivelmente vamos ter impactos quando nós formos para a modalidade de subsídio, temos que considerar os valores de tabela com relação aos nossos benefícios, né? Auxílio transporte, refeição e alimentação. O quanto eles poderão sofrer também de impacto ou de redução nos ganhos, tá bom? Bom, para que a gente não fique muito cansativo, hoje eu vou parar por aqui esta nossa apresentação, esse meu videozinho. Eu espero que eu contribua. Por favor, mandem comentários, sigam, por favor, a nossa página, Servidores em Luta, eleição do Sindicep São Paulo. Nós vamos deixar os links, inclusive, das nossas páginas, seja no Instagram, seja nas nossas páginas nas mídias sociais, no YouTube. E, por favor, sigam, compartilhem. Vamos mostrar para as pessoas que tudo aquilo que dizem
de nós, trabalhadores, que não somos unidos, que somos... É uma categoria muito individualizada. Eu acho que a gente precisa começar a dar boas respostas para todas essas pessoas que nos veem como sendo pessoas de pouca importância. Na minha opinião, e eu tenho convicção disso, a nossa carreira é uma das carreiras mais importantes dentro da máquina pública. Somos nós que exercemos há muito tempo, né, no executivo, as carreiras, inclusive técnicas, por termos formação, por termos, inclusive, o acúmulo e o conhecimento da máquina e da estrutura pública. Né? Nós somos muito importantes para a máquina pública. Nós somos muito importantes para a máquina pública. Nós dominamos a administração pública com tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que exercemos, né? Então, acreditem nisso, não admitam que ninguém fale o contrário, né? E que a nossa história seja marcada. Tá bom? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Ainda esta semana, eu quero falar especificamente aí dos trabalhadores que são os admitidos, né? E eu espero que a gente possa ter utilidade, né, para todos vocês, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço a todos. Para aqueles que eu não vou ver, que seja um Natal de muitas bênçãos, de grandes alegrias. Que o aniversariante, que é Jesus, possa trazer para nós coragem e resgatar esta nossa dignidade, que, apesar de todos os ataques, elas continuam firmes e fortes. Bora para a luta. Um beijo para vocês, até breve.